Fala aí, meus queridos, minhas queridas, meus querides do terceiro ano do ensino médio. Tá acabando o seu período escolar, daqui uns dias você forma, mesmo com toda essa pandemia, mas você não pode formar sem antes eu tratar com você de um assunto bem importante. Para quem não sabe, eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje vou falar com você sobre coesão e coerência. Vamos ver o que é isso aí que eu quero falar com vocês. Bom, a coesão e a coerência são elementos fundamentais para um texto. Coesão é a ligação entre as partes do texto, palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela, fica mais fácil ler e compreender um texto. A coesão é construída por meio de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e outros elementos gramaticais. Lembra que aqui, olha, a gente fala que a coesão ela é estabelecida por meio de elementos linguísticos. Olha, a gente tem esse destaque aqui. Que elementos linguísticos é esse, professor? Estes elementos linguísticos são justamente isso aqui, olha. Preposição, conjunção, advérbio, locuções adverbiais e outros elementos gramaticais. Por que isso? Porque a coesão e a coerência, ambas, elas trabalham para que o seu texto seja claro, seja um texto que vai transmitir para o leitor exatamente aquilo que você quer que ele leia. A coesão e a coerência, elas vão trabalhar de modo que o seu texto tenha um sentido muito bem construído. Elas são como essa folha de papel aqui, olha. Eu tenho, então, essa folha de papel. E essa folha de papel, ela tem dois lados. Eu consigo separar no meiozinho aqui elas? Não consigo. Por quê? Embora sejam dois lados diferentes, elas estão juntas, elas formam uma coisa só. E a coesão e a coerência também precisam de andar igual esses dois lados da folha de papel. Juntas, uma junto com a outra, sem ter como separar. Porque é dessa forma que a gente vai poder construir um texto muito bem escrito. A coesão, então, como nós vimos, olha, ela vai ser construída, ela vai exercer esta função de deixar o seu texto melhor usando algumas ferramentas. E as ferramentas que ela usa são justamente os elementos gramaticais. Todos esses elementos aqui que eu falei com vocês e outros elementos também, como sinais de pontuação, como sinais de acentuação, como a entonação e diversos outros elementos. O que vocês precisam de guardar? Que a coesão, ela utiliza de elementos linguísticos e gramaticais para poder ligar partes do texto e assim formar um sentido para o seu texto. Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Olha, eu trouxe para vocês um exemplo, um pequeno trecho do texto da Clarice Lispector, que chama Último Recurso. E aí a gente vai ver como que ela exerce a coesão dentro desse texto, tá bom? Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Olha, é um trecho muito bonito, mas que eu quero analisar a coesão que é construída dentro deste texto. Isso que está grifado no texto
São alguns, porque existem outros, tá bom? Mas são alguns elementos coesivos que eu quero pensar com vocês aqui. Primeiro, olha, ela utiliza o quando. Então, ela faz uma marca temporal, tá? Por quê? O quando tem essa função de trazer uma marca de tempo para dentro do seu texto. Olha só, então, o movimento que ela faz. O para quê é algo que vai trazer um objetivo. Então, vai trazer, na verdade, um objetivo. Ou seja, o para quê, ele tem a função de finalidade. Você vai fazer isso para quê? Ou seja, com qual objetivo? Com qual finalidade? Então, ela traz uma marca temporal. Logo depois, ela traz essa marca de finalidade. E depois, olha, para que nos amem e não conseguimos. Ela traz esse e aqui, que é uma conjunção aditiva, ou seja, vai adicionar mais uma informação ao texto que ela está escrevendo. Imagina se eu tiro esse e. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, ia ficar um pouco estranho, ia faltar alguma coisa, justamente pelo fato de não haver um elemento coesivo. Continuando. Por isso, olha aqui embaixo. Por isso, ela traz um sentido de retomar o que ela disse e falar o motivo, olha. Por isso, ou por causa disso, eu digo o resto. Entenderam? Vou repetir, olha. Por isso o quê? Por causa disso tudo que eu disse antes, eu vou dizer mais alguma coisa. Então, este por isso tem a marca de trazer mais um objetivo aqui, mais um motivo que a autora quer discutir. O afeto ou a ternura que havíamos solicitado. Esse que ele é muito interessante, porque esse que vai retomar afeto e ternura. O que nós havíamos solicitado? O afeto e a ternura. Para evitar repetição, olha, por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto e a ternura, o amor, o afeto e a ternura que havíamos solicitado, olha, ela evita toda essa repetição só pelo uso do que. Então, este que é o que a gente chama de pronome relativo e é uma palavrinha muito importante porque ela retoma aquilo que você disse, evitando uma repetição e dando mais fluidez ao seu texto. Tudo bem? Continuando. Não fazer esforços inúteis, pois mais uma marca de explicação. O amor nasce ou não. Olha só. Ela traz esse ou aqui, que é uma conjunção alternativa. Então, ela vai trazer uma alternativa e outra. Você pode fazer isso ou aquilo. Isso pode acontecer ou aquilo. Espontaneamente, mas nunca por força de imposição. E mais uma vez, ela traz aqui uma outra conjunção, uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Uma conjunção que é adversa, que vai trazer algo contrário ao que foi dito, tá? Normalmente, o mas ele vai servir para isso. Pensa aí nos momentos que você usa o mas. Aquele menino, amiga, ele é muito bonitinho, mas é chato. Olha, eu tenho então um elogio e na mesma medida eu tenho um defeito dessa pessoa, tá? Este é o movimento que o mas faz. Portanto, olha a quantidade de marcas coesivas que há neste texto, fazendo com que o texto seja mais fluido, fazendo com que o texto seja mais fácil de ser lido e seja mais fácil de ser compreendido. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos continuar então. A coerência é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido.
está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Gente, presta atenção, eu vou repetir. A coesão, ela vai trabalhar no seu texto com algumas ferramentas, e essas ferramentas são gramaticais, essencialmente gramaticais. Tudo bem? Já a coerência, ela também vai trabalhar para a construção do seu texto. Porém, as ferramentas que ela usa não são gramaticais. Ela vai usar as ferramentas semânticas, ela vai usar as ferramentas de construção de sentido. Então, um exemplo bem prático para vocês perceberem o que seria algo incoerente. Eu gosto muito de amarelo, mas eu não gosto de amarelo. Olha só que incoerência. Não é incoerente? Ou eu gosto, ou eu não gosto. Existe algum tipo de erro? Existe algum tipo de problema de coesão na minha frase? Eu gosto muito de amarelo. Ponho uma vírgula, ponho mas e digo, mas não gosto de amarelo. Se a gente for olhar em questão gramatical, tá legal, está certo. Eu tenho, então, uma construção que está bem escrita e está coesa, tem coesão. Porém, ela tem coerência? O sentido dela tá legal? Não tá legal, porque ou eu gosto de uma coisa ou eu não gosto. Não tem como eu gostar e desgostar da mesma coisa. Por isso que o sentido, a construção de sentidos dessa frase, ela está confusa. E aí, mais uma vez, eu reitero. A coesão e a coerência precisam ser como uma folha de papel. Se tem uma, tem que ter a outra. Se tem um lado, tem que ter o outro. Se arrancar um lado, não vai dar certo. Continuando. Vamos lá então, olha. Eu trouxe para vocês, e tem aí no PET também, tá? Um outro texto da Clarice Lispector. O nome desse texto é Não Te Amo Mais. Vou ler com vocês. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Imagina você acorda de manhã e recebe um texto desse do crush ou da sua crush. Imagina só, um balde de água fria, não é? A pessoa falando, olha, não te amo mais, não quero mais, isso não é mais uma verdade pra mim. Olha só, que doideira receber um texto desse. Mas eu quero mostrar pra vocês como que é interessante esse texto da Clarice Lispector. Esse texto, ele é inteiro, ele é muito coeso, tudo muito certinho, e ele é muito coerente também. Porque não existe, neste texto, uma incoerência. A gente consegue estabelecer sentidos e, a partir do título que ela coloca, a gente realmente vê que o texto conversa, que o texto tem a ver com esse título. É ou não é? Mas olha só que interessante. Do mesmo jeito que ela consegue fazer que este poema tem um sentido de cima para baixo, quando a gente lê ele ao contrário, ele também estabelece um sentido. Olha que legal. Vamos começar a ler ele então do fim. Vamos lá. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. Eu jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Olha que legal, que interessante. A Clarice Lispector escreve um texto que tem coesão e que ele é coerente tanto
se nós lermos ele da forma comum de uma leitura, quanto se nós lermos ele de trás para frente, ou seja, né, de baixo para cima, já que é um poema. É muito legal isso porque ela consegue estabelecer a coerência. A coerência, então, é justamente isso, é estabelecer o sentido, um sentido completo no seu texto. E aí, vocês precisam de estar muito atentos a esta produção de coesão e de coerência no seu texto. Vamos continuar, olha. A coesão e a coerência, então, são essenciais para a produção do texto e devem estar presentes na sua produção textual. Preste atenção, vocês vão fazer o Enem e o Enem exige, e mesmo se você não fizer o Enem, qualquer texto que você for escrever, ele exige coesão e coerência. Professor, eu vou escrever um e-mail para uma amiga, vou escrever um WhatsApp, vou escrever um bilhete para minha mãe, não importa. Qualquer texto, inclusive estes textos mais corriqueiros, eles vão exigir que a coesão e a coerência estejam presentes. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai virar para você e falar assim, eu não entendi o que você disse, você fala de novo? Por quê? Porque não houve coesão, não houve coerência. Porém, elas também, no caso da coesão e a coerência, podem aparecer em questões objetivas. Vamos ver exemplo. Enem de 2013. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Vamos à questão. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, ou seja, que um texto que há coerência, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, primeira coisa, professor, pelo amor de Deus, o que é elipse do sujeito? Olha só. Elipse do sujeito, então, quando a gente fala de elipse, a gente está falando de algo que é escondido, tá bom? E aí, quando eu falo de elipse do sujeito, eu estou falando de um texto em que, de uma frase, na verdade, em que o sujeito é escondido, que o sujeito não aparece, ele não está evidente, tá? Vamos analisar as questões, então. As alternativas. A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Quem nos chegou após uma série de contágios entre línguas? A palavra gripe. Ou seja, achei o sujeito. Não é a letra A. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Quem partiu da Itália em 1743? A epidemia, não é? Então, se eu achei meu sujeito, não é a letra B. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. Quem era um termo derivado do latim? O primeiro. Também não é C. D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Quem era apenas a forma nominal do verbo? O segundo. Então também não é D. Agora olha a letra E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Perceba então, quem supõe-se? A gente não sabe. Há aqui então um esconderijo. O sujeito, ele esconde em algum lugar, porque a gente não sabe quem supôs isso daqui. Portanto, a alternativa realmente é letra E. Tudo bem? Bom, eu trouxe outra questão da UFPR de 2010, tá? E eu quero que vocês deem uma boa olhada. Olha,
Ela tá aí grande na sua tela, então qualquer coisa, tira uma foto dela, tá? Tira a foto das questões, das alternativas. A resposta já vai vir aqui para vocês também, que é letra B. Mas eu quero que você volte na questão e você tente explicar para si mesmo, para algum colega que você tenha contato virtual, o porquê que é a letra B. Tá bom? Tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem vir aqui nas referências da aula, que vocês terão acesso às explicações dessas questões. Tudo bem, galera? Gente, muito obrigado então pela nossa aula. Prazer estar aqui e daqui a pouquinho a gente se encontra para mais uma aula sobre um outro assunto bem legal também. Abraços e até mais.